Olá, eu sou a Musa Estrangeira e hoje a gente vai falar sobre a experimentação do pensamento. Algo que a gente costuma mencionar bastante aqui no canal, mas a gente entende que também demanda um vídeo próprio, é a questão da experimentação do pensamento. Através da perspectiva afrocentrada, às vezes fica um pouco afastado da nossa realidade ou do nosso cotidiano poder pensar as coisas a partir de uma outra maneira de pensar. Então, a gente entende que, às vezes, apresentar aquilo que fundamenta a maneira que as coisas são feitas pode nos facilitar na maneira de conseguir entender o que essas coisas querem dizer. Ou seja, a gente entende que trazer a matriz filosófica, trazer qual a localização dos autores que estão nos acompanhando aqui, trazer às vezes até aspectos da nossa experiência com aquilo que a gente está dizendo. Então, a gente está falando hoje a partir de um lugar que é diferente, mas que, na verdade, atravessa todos os nossos vídeos aqui no canal e em outras plataformas, que a própria maneira da gente falar as coisas, muitas das vezes, já vai fazer uma diferença nessa experimentação do pensamento, justamente por estar nos mostrando outros caminhos diferentes daqueles que normalmente estão dispostos para nós num cotidiano, né? Mas a gente traz algo que a gente consegue entender no senso comum, que é uma dificuldade no acesso aos saberes africanos, principalmente nesse aspecto de um modo filosófico, de uma literatura ali que relata a vivência da sociedade, principalmente de uma maneira escrita, de uma maneira que a gente possa coletar ou colher essas informações para nos ajudar na nossa vida. E a gente acaba entendendo que muitas das vezes esse cultivo, né? Eu tenho o sinal do Anki aqui e em muitas coisas aqui no canal, porque acaba sendo realmente algo de um exercício, de uma filosofia de vida baseada em alguns princípios. Que a Mediunete é a escrita como uma invenção do deus Tote, que é o deus da sabedoria, como uma decisão, então, de ensinar aos homens essa dádiva do conhecimento divino através da arte da palavra bem feita, ou seja, de requete. Aqui no vídeo a gente está trazendo também esse aspecto da experimentação do pensamento, do exercício do pensamento crítico, como algo que vai ser uma dádiva do conhecimento. Então, a gente não vai necessariamente olhar esse caminho de precisar pesquisar, de precisar discutir, de precisar entender, como algo que vai ser necessariamente trabalhoso, porque, na verdade, a gente entende esse caminho vai ser, na verdade, uma oportunidade de viver a vida necessariamente carregando o que Anki nos ensina, o princípio da vida eterna, ou seja, entender que todos os dias no cotidiano a gente pode estar vivendo a nossa vida de uma maneira plena. Quando a gente faz isso, ao longo da nossa vida, a gente está vivendo eternamente. Então, o requete é esse caminho que a gente pode fazer isso da melhor forma. A gente traz, então, Ptah-hotep como esse primeiro-ministro da dinastia do século 24 a 25 a.C. Naquela época, também é importante dizer que na sociedade quemética ou na sociedade da Terra Preta não havia necessariamente uma distinção entre as pessoas do governo ou as pessoas que estavam mais à frente de um discurso político em relação a uma produção de conhecimento intelectual ou um conhecimento educativo para a população. Então, Ptah-hotep, apesar da gente estar chamando ele aqui de primeiro-ministro, ele muitas das vezes pode aparecer como um escriba. E aqui a gente traz um outro aspecto. Quando a gente está falando que é 24 a 25 a.C., a gente também leva em conta esse contexto histórico de ser um Egito já mais próximo da sociedade ocidental, um Egito já um pouco mais distante disso que a gente chama de Terra Preta, e já se tornando algo que vai se tornar esse Egito antigo. Um parênteses para quem quiser pesquisar mais é que tem toda uma história nessa questão de uma criação de uma egiptologia, o que é o Egito, por que mudaram o nome do lugar, isso também vai se relacionar com como as coisas são. Então,
retornando para Ptah-hotep, ele é um autor de máximas que derivam de um conceito central, que é um eixo central, na verdade, para o funcionamento da sociedade, que é a deusa Maat. A gente falou em um vídeo que eu vou botar aqui no card sobre Maat, que simboliza, então, a ordem cósmica e a harmonia social. Então, Maat é um princípio fundamental para a organização da sociedade, tanto nesse aspecto de um corpo social ou do aspecto de um corpo individual, como Michel Foucault diria. Então, Requete, nesse sentido, é o artesanato do pensamento, que está em contínuo fluxo durante a nossa caminhada e que necessariamente vai estar incluído na nossa existência, na realidade social. Além de um exercício de experimentação do pensamento, simplesmente, a gente também está falando que essa análise crítica também vai ser um processo de tecer, de talhar, de você fazer esse movimento próprio da obra de arte que precisa ser feito nessa esfera da humildade, justamente por a gente entender que é um movimento contínuo e que esse conhecimento é divino. Ele não necessariamente é algo puro ali, não importa o que a gente esteja estudando. Aqui a gente segue nesse movimento encantado de trazer para o nosso cotidiano, para a nossa existência e para esse aprendizado de cada passo, algo que nos amortece ao perceber como que esse sistema mundo global nos afeta, nos traz consequências que podem causar sofrimento na nossa vida. Quando a gente faz esse artesanato do pensamento, a gente pergunta pela natureza das coisas, a gente busca um conhecimento acurado e a gente utiliza um bom discernimento. A gente entende que esse movimento contínuo vai estar diretamente relacionado com isso que a gente está chamando de devir revolucionário aqui nos vídeos. A gente vai estar trazendo isso que a gente está pensando com o pensamento quemético para a nossa experiência contemporânea. Também é uma maneira da gente costurar na nossa realidade algo desse falar bem feito, algo dessa palavra bem talhada ou cuidadosamente talhada, algo desse alinhamento com uma ordem cósmica e com a harmonia social. Então, aquele que experimenta o pensamento como uma pessoa que ouve é também um bom ouvinte que age a partir de um lugar de alinhamento com Maat, um alinhamento com Thoth. Que a ação da experimentação do pensamento vai ser uma ação que resulta de um ouvir Maat, de um ouvir essa harmonia que pode existir entre a nossa realidade social e a nossa realidade pessoal. Sendo essa realidade pessoal tanto a nossa realidade psíquica, né, essa realidade das nossas imaginações, da nossa mente, quanto a nossa realidade como vivente, como pessoa que está aqui vivendo esse devir revolucionário. E nesse casamento de Maat com Thoth, a gente encontra essa correspondência harmônica entre essas esferas social, cósmica e pessoal, a partir desse processo de exercício. Então, algo que a gente está cultivando aqui no canal, aqui na comunidade, é que a gente possa abraçar esse aspecto de algo que está no movimento de médio e longo prazo, de práticas que vão se tornar hábitos na nossa vida, maneiras de pensar que vão se abrir aquilo que está no lugar do desconhecido, aquilo que está no lugar do que a gente vai precisar criar. Então, para finalizar o vídeo, a gente quer colocar aqui essa intenção, né, da gente poder construir um exercício do pensamento que busque olhar esses elementos heterogêneos, essas diversas camadas existenciais, esses vários aspectos que nos afetam na nossa vivência nessa adultice de uma maneira menos pesada, porque quanto mais a gente consegue nomear ou ver ou adquirir esse conhecimento acurado na nossa vida, mais a gente consegue navegar nas brechas, nas rupturas, nos espaços, com um respiro. É isso. Anko de Asaneb para todos nós, que a gente possa continuar navegando com serenidade.